Livro de Neemias, capítulo 1, para a glória do eterno Deus. E a paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado a todos que têm se inscrevido neste canal. Deus abençoe a vida dos irmãos e das irmãs que têm se inscrevido neste canal. E você que ainda não se inscreveu neste canal, convido você a que também se inscreva neste canal e sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Neemias, capítulo 1, para a glória de Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei. Por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ai Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, louvado seja Deus, e os teus olhos abertos, para ouvires a oração de teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. De todo, nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juízo que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ai, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo. Aleluia. E a oração dos teus servos que deseja temer o teu nome. Fazer prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Neemias vai dizer, então era eu copeiro do rei. Aleluia. Louvado seja Deus. Então era eu copeiro do rei. Isso é Neemias dizendo. Amém? E agora vamos entrar nessa mensagem. Livro de Neemias, capítulo 1. Louvado seja Deus. Escuta, meu irmão, minha irmã, onde você se encontra aí. Louvado seja Deus essa palavra. Louvado seja Deus. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, Neemias dizendo, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, Neemias dizendo, estando eu em Suzã, a fortaleza, era lá aonde estava Neemias, louvado seja Deus, aleluia, que veio, isto é, Neemias dizendo, que veio Anani, né? Um de meus irmãos, Neemias dizendo, que veio Anani, um dos meus irmãos, aleluia, e alguns de Judá, louvado seja Deus. Então perguntei-lhes, ou seja, Neemias pergunta, Neemias faz uma pergunta ali,
E a pergunta que Neemias faz é a seguinte, aleluia. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam. Neemias certamente faz uma pergunta pelos judeus que escaparam, louvado seja Deus, e que restaram lá do cativeiro. Aleluia. Foi a pergunta que Neemias fez para eles que ali vieram. Aleluia. E olha a resposta, escute. Louvado seja Deus. E acerca de Jerusalém, Neemias faz a pergunta, né? Louvado seja Deus, sobre alguns que ali haviam escapado do cativeiro. E Neemias também faz uma pergunta, como certamente estava Jerusalém. Isto por quê? Porque Neemias não estava lá, louvado seja Deus, em Jerusalém. Louvado seja Deus. Então Neemias quer saber como é que estavam os judeus que escaparam do cativeiro e quer também saber como é que se encontrava, como é que estava Jerusalém. Escute, louvado seja Deus. E disseram-me, olha o que eles dizem para Neemias. Segundo Neemias, e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, escute, lá na província estão em grande miséria, aleluia, e desprezo. Foi o que eles responderam para Neemias quando Neemias perguntou, certamente pelos judeus, a louvado seja Deus que escaparam, louvado seja Deus. E também quando Neemias perguntou também como estava Jerusalém, aleluia. Porque às vezes nós estamos distantes da nossa terra, como nós falamos, terra natal, aleluia. Por exemplo, lá naquela terra em que nascemos, nós encontramos alguém, louvado seja Deus, que veio de lá ou que é de lá, que foi mais ou menos o caso de Neemias, louvado seja Deus. E a gente pergunta como é que tá as pessoas lá e também como é que tá, por exemplo, a cidade lá, ou o sítio, ou a chácara, ou a fazenda, enfim, ou o bairro lá onde a gente, por exemplo, morava, né? E Neemias faz a pergunta a eles. Neemias quer saber, louvado seja Deus, santo é o Senhor, grande Deus, aleluia. Neemias quer saber como certamente estavam os judeus. A pergunta que Neemias faz é a seguinte, louvado seja Deus. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, aleluia, e que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. Escuta, aleluia, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. Foi a resposta deles para Neemias. Eles disseram que o restante que escapou do cativeiro estava lá em grande miséria e desprezo. Neemias não aguenta quando ele ouve falar isso. Quando Neemias ouve falar, Neemias chora. Aleluia. Neemias chora. Aleluia. Está aqui. Observa Neemias chorando. Aleluia. Veja Neemias chorando. E veja o que Neemias então vai fazer. Escute. Aleluia. Glória a Deus. Estão em grande miséria e desprezo. E eles continuam dizendo para Neemias o seguinte: o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Pronto. Acabou. Arrasou com Neemias. Eles dizem que o muro de Jerusalém estava fendido. Eles dizem que, aleluia, as portas estavam queimadas ou tinham sido queimadas a fogo. Aleluia. Aleluia. Porque Neemias queria saber como é que se encontrava, como é que estava a situação, tanto dos judeus, como, enfim, como também como estava Jerusalém. Louvado seja Deus. E eles vão e respondem para Neemias isso que acabei de falar. Louvado seja Deus. Aqui, ó. Santo Deus, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Escuta. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, isto é Neemias dizendo,
E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, e aconteceu que, ouvindo eu estas palavras, isto é, Neemias dizendo, escute, assentei-me, Neemias dizendo, assentei-me e chorei. Aleluia, aleluia. E lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante quem? Perante o Deus do céu. Por alguns dias estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias dizendo, aleluia. Que tem notícia, irmão e irmã, que quando nós ouvimos, quando nós perguntamos, aliás, quando nós perguntamos para alguém sobre algo, ou sobre alguém, ou sobre uma cidade, ou sobre nosso povo, enfim, tem notícia que deixa a gente alegre, deixa a gente contente. É sim, por que não? Só que aqui não deixou Neemias contente coisíssima nenhuma, não deixou Neemias alegre coisíssima nenhuma. Quando falaram tudo para Neemias, o estado que estava o povo, né? Estado de miséria, de desprezo, né? Aleluia. E também quando falaram acerca de como certamente estava ali em Jerusalém, louvado seja Deus, o muro fendido, as portas queimadas a fogo, aleluia, Neemias não aguentou. Neemias não aguentou. Aleluia. Tem notícia que é assim, irmão. Às vezes, tem hora que é melhor a gente evitar de fazer pergunta a algumas pessoas com relação a algumas coisas, por causa da resposta. Por causa da resposta. Porém, aqui foi o que Neemias perguntou para eles e foi o que eles falaram para Neemias e o estado em que Neemias ficou. Neemias senta, chora, né? Lamenta por alguns dias, né? Jejua e ora perante Deus ali, né? Louvado seja Deus, perante o Deus dos céus. Neemias não estava jejuando e orando, por exemplo, perante um Deus qualquer não, mas perante o Deus dos céus. Tá aqui, ó. Quer ver? Olha, aleluia. E chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Foi Neemias. Aleluia. E disse, isso Neemias, ai Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível. Neemias dizendo, ai Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível. Tá aqui, ó. Que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Que guarda a aliança e a benignidade. Aleluia. Isso eram palavras de Neemias, certamente perante Deus. Louvado seja Deus, Santo Deus, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E guarda os mandamentos de quem guarda os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus, está aqui, ó. Esteja, pois, atento os teus ouvidos. Isso Neemias dizendo perante Deus, perante o Deus dos céus, grande e terrível. Neemias dizendo o seguinte: esteja, pois, atento os teus ouvidos, aleluia, e os teus olhos abertos. Aleluia, glória a Deus. Para ouvires a oração do teu servo, ou seja, para ouvires a minha oração. Aleluia, que eu hoje faço perante ti, aqui ó, dia e noite, por quem? Pelos filhos de Israel, ou pelo povo de Israel, pelos filhos de Israel mesmo, aqui ó, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Neemias dizendo, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Isso Neemias dizendo, certamente perante o Senhor Deus, o Deus dos céus, grande e terrível, o Todo-Poderoso. Aqui ó, que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai, aleluia, temos pecado. Isso é Neemias dizendo.
Neemias vai dizer também: eu e a casa de meu pai temos cometido pecado. Ou seja, temos pecado também. Contra quem? Contra Deus. Tá aqui, ó. Louvado seja Deus, ó. Aleluia. Glória a Deus. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias confessa que tanto ele tinha pecado. Neemias confessa que a casa do seu pai também tinha pecado. Louvado seja Deus. Bom, irmã, é uma coisa que nem sempre nós realmente queremos fazer, né? É confessar. Aleluia. Confessar diante de Deus que temos pecado. Sim. Só que Neemias aqui, ele faz confissão, né? Pelos filhos de Israel, pelos pecados dos filhos de Israel. E também diz que ele, aleluia, tinha pecado e que a casa do seu pai também tinha pecado. Olha, louvado seja Deus, está aqui, ó. Santo é o Senhor, exaltado e engrandecido é o Rei da glória, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores. Está aqui, ó. Louvado seja Deus. De todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos. Ele vai dizer que certamente todos tenham se corrompido contra Deus ou pecado contra Deus. E não tinham guardado os mandamentos. Mandamentos de quem? De Deus. Irmão, irmã, os mandamentos do Senhor Deus é para serem guardados. Não é para serem desprezados. Não é para serem rejeitados. Não. É para serem guardados e praticados. Será que eu tenho guardado os mandamentos do Senhor, nosso eterno Deus? Será que eu tenho praticado os mandamentos do Senhor, nosso eterno Deus? Será que você tem guardado os mandamentos de Deus também? Será que você tem praticado os mandamentos de Deus também? Olha o que está Neemias dizendo. Escuta. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem o juiz que ordenaste a Moisés teu servo. Não guardar o quê? Os mandamentos, segundo Neemias. Ele está confessando certamente diante de Deus, né? Não guardar os mandamentos, nem guardar os estatutos, né? E nem guardar os juízos de Deus, que Deus ordenou a quem? A Moisés, servo de Deus. Fala. Agora imagine, irmão, quando você não guarda os mandamentos de Deus, não guarda os estatutos de Deus, não guarda o juízo de Deus, como é que você está? Como é que eu estou? Como é que nós estamos? Me diga. Hã? Será que a coisa vai melhorar? Se nós guardar os mandamentos de Deus, se nós guardar os estatutos de Deus, se nós guardar o juízo de Deus, será que a coisa vai melhorar? Hã? Se está ruim, é bem verdade que certamente vai ficar mais ruim ainda. Hã? Por quê? Porque falta a gente guardar os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus, os juízos de Deus. Aleluia. Eu tenho guardado, você tem guardado, nós temos guardado? Será? Hã? Aleluia. Veja só, vamos continuar para nós finalizar esta palavra para a glória do eterno Deus. Ó, Santo Deus, lembra-te, Santo Deus, lembra-te, pois, isso Neemias dizendo para Deus, lembra-te, pois, tá aqui, ó, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias dizendo para Deus, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, ó, vós, ou vocês, vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Você entendeu? Quer dizer, vocês transgridem e eu espalho vocês entre os povos.
Temos que ter cuidado, irmão e irmã, para nós não andar só transgredindo os mandamentos de Deus, os estatutos, os juízes. Tá aqui, ó. Louvado seja Deus. E vós convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, né, de lá os ajuntarei, aleluia, glória a Deus, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o quê? O meu nome. Mas é preciso converter-se a Deus. Tem coisa que Deus só vai fazer na minha vida e na tua vida, depois que nós fizer o que Ele tem ordenado através da sua palavra para que nós faça. E você pode entender que não é troca. Não. É porque Ele deixou a palavra, né, ordenando como nós temos que fazer. E após nós fazer como Ele tem falado através da sua palavra, então muda-se a história nesse sentido. Porque ao que Ele tiver que fazer, conforme o que Ele disse que iria fazer, então com isso nós não devemos se preocupar, porque Ele faz. Ele vela para cumprir, Deus vela para cumprir com o que Ele fala. Deus vela para cumprir com o que Ele fala. E eu tenho feito o que Ele tem falado através da sua palavra, que eu tenho que fazer, você tem feito, nós temos feito. Que importância nós temos dado para o que Deus fala? Se nós não damos importância para o que Deus fala, nós estamos dando importância para Deus? Se nós não fazemos conta à luz do que Deus está falando, nós fazemos conta de Deus? Se nós desprezamos as palavras de Deus, nós não estamos desprezando a Deus? Se nós não aceitamos, não recebemos, não queremos a palavra de Deus, nós estamos querendo Deus? E aí então, como é que a coisa vai ficar se nós continuar por esse caminho da rebeldia, esse caminho terrível e perverso? Aleluia. Mas o que o Senhor Deus está dizendo nessa palavra, segundo o que Neemias está dizendo? O que Deus falou, segundo o que Neemias está dizendo? Escuta, porque Neemias tinha grande conhecimento acerca do que Deus tinha falado para Moisés, servo de Deus, com relação aos mandamentos, né, estatutos, juízos e tudo mais, aquilo que Deus tinha passado para Moisés, aleluia, passar para o povo de Deus, ou para os filhos de Israel, para que eles tivessem cuidado, estivessem atentos e praticassem o que Deus estava mandando que eles tinham que praticar, conforme o que Deus estava dizendo, através do quê? Dos seus mandamentos, dos seus estatutos, dos seus juízos. Está aqui, ó. Escuta, louvado seja Deus. Quer ver? Glória a Deus. E vós, convertereis a mim. Deus dizendo, aleluia, guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Então, olha, ainda que, e só após isso, né? Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o quê? O meu nome. Tá vendo? Quer dizer, eles estão por longe, né? Aleluia. Mas ajuntarei, trarei, né? Para o lugar. Que lugar? O lugar onde certamente Deus quer, ou Deus ordenou, que ali habitaria o que é o nome de Deus. Louvado seja Deus. E aí, irmão? Louvado seja o Senhor. Mas é preciso se converter ao Senhor, porque, pera ainda, veja só, deixando os mandamentos do Senhor de lado, deixando os estatutos do Senhor de lado, deixando os juízes de Deus de lado, abandonando a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, como é então que nós estamos, se nós estiver fazendo assim, ou se nós tiver feito isso, e não se convertendo a Deus? Aleluia, glória a Deus, está aqui, ó. Veja, Santo Deus, eles são os teus servos, isso Neemias dizendo, eles são teus servos e o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Neemias dizendo, ai Senhor, esteja pois
Atenta os teus ouvidos, a oração do teu servo e a oração dos teus servos que deseja temer o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo, louvado seja Deus, e dar-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Neemias dizendo: então eu era copeiro do rei. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe tua vida, a tua casa e a tua família, tá bom? Onde quer que você se encontre, irmão e irmã, que Deus abençoe ricamente a vida de todos. Amém? Louvado seja Deus. E fique com esta palavra, amém? Louvado seja Deus. Neemias capítulo 1. Isso para a glória do eterno Deus. Amém? Que Deus fale melhor ao coração de todos, irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus.